Fala, tropa! Já pediu a forneria original? Não. Os melhores recheios e as pizzas mais recheadas você encontra aqui. Link na descrição. Vral! John Textor. E aí? É só isso. Será que ele tem provas? Assim, eu começo falando do John Textor. Cartão vermelho? A pergunta é, John merece. Textor. E aí? Bora no cartão vermelho pra ele? Textor, para com isso! Na verdade, o Gilson fazia um tempão vermelho pro Textor. Mas só, lembra que o Textor falou há um mês atrás? Que Ele falou que tem provas. Gravações Falou de de um novo que tem árbitro prova. Falou de que novo. tá reclamando com o comprador que não pagou a propina. Mas eu não vou falar nada agora, daqui a 30 dias tá lá. E todo mundo, que isso? SJD, Textor, apresenta agora. Ele ignorou. Só que ele tinha esquecido, tava ali, blá, 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 blá. Ninguém tinha cobrado mais nada dele, aí ele vai num programa, no canal de Botafogo, né? Ele tava dando Canal do uma Medeiros live, também, né? né? Tava lá, aí ele resolve. Botafogo pra cá, Botafogo pra lá, contratações, Libertadores. Por sinal, tenho provas que o Palmeiras Do nada. comprou Soltou do os nada. campeonatos. Não, o Palmeiras foi beneficiado. Nesses dois últimos campeonatos. Olha, e outra coisa, que o São Paulo, no jogo que levou uma goleada, por se dar um jogo feito por nós aqui no Premier, 5 a de 0. 5 jogadores do São Paulo Ele fala da goleada. fizeram Entregaram. corpo mole. Através de inteligência artificial. Caralho, né? pô. Aí juntou já a primeira promessa dele, que ele não tava cumprindo, já jogou nome de clube, jogador, assim. E eu fico na dúvida o que a inteligência artificial ia falar sobre o jogo Palmeiras e Botafogo também, né? Porque... ficar botando pra é um negócio que ela analisar a parece que máquina. ela Como analisar ela isso? usa Como que padrões. analisa? E aí, o que ela encontra de padrões? de movimentos, Só que tal. um jogo de 5-0, ele normalmente ele tá fora do padrão. Sim. Não é o padrão do São Paulo levar 5 todo jogo. Então no jogo que ele leva 5 é porque Não é nem o jogaram mal, mas- jogadores jogaram mal. Teve Mas falha acho que individual de jogador. Isso ainda não foi dito assim pelo texto. o Texto falou isso. Não, ele falou a questão da... que Jogadores tem do São Paulo. Software de inteligência artificial e tal. Não sei se é a única prova que ele tem. Você não sabe disso. Não, ele disse que tem gravação. É Tem verdade. conversas. Aquela Cara, outra. tem eu Mas a acho- gravação não era de... Hábito, era Não, outra, né? Mas a gravação de hábito não, mas era de... ele ainda não... Se eu não me ele engano- falou que ele tem provas, ele não Ele falou falou assim, sobre os essas jogos aqui do são todas as provas Então, que eu tenho. não, Ele falou, mas, Não, mas ele o lance cita das que- gravações de árbitro não eram de divisões inferiores? Não, mas ele falou... Então. Nessa live, ele fala dos jogos do Palmeiras. Não, beleza, porque É. são duas acusações diferentes. São São isso duas aí. acusações Mas diferentes. ele fala dos áudios também Então, nessa. então, quando ele fala dos áudios, ele fala sobre as divisões inferiores. Ele também fala sobre o Fala Palmeiras. sobre o Palmeiras O também. Palmeiras também. Não, Essa então- live foi só sobre o Palmeiras. A questão é a seguinte, eu acho que sim. Ele Ele não fala, ele apresentou fala que as tem provas conversas. ainda. Isso. Não, ele não tem- As provas que ele fala que tem, Ele não ele apresentou, não ele apresentou diz que nada. tem, diz que tem. Então a situação é a E seguinte. o Cajuru ontem lá no Senado convocou Jorge Cajuru. a Polícia Federal a intimar imediatamente as provas. Não apresentando provas, cadeia nele! Ele falou isso, Falou, né? cadê? Mas calma também. Foi denunciado agora, notícia de agora. Acabou de sair. Dei pra ele, dei pra ele. Texto, dono do Botafogo, é denunciado por Então, não, mas é o STJD, não né? apresentar provas de manipulação ao STJD. Então, eu o empresário será julgado na segunda-feira, dia 15, e pode ser suspenso e ter de pagar multa. Então, vamos lá, calma. Isso é a esfera esportiva, né? Que é uma outra... Questão da CPI é uma outra situação, né? E aí veio esse tweet ontem do Senado Federal Pra dizendo surfar que no vai... hype que é inacreditável. Cara, eu não sei não, mano. A gente Que tá rolando uma CPI lá. Mas tá rolando uma CPI que não tem nada a ver com isso. Vai iniciar Ele uma está CPI. lá, só uma que essa CPI. Essa cara não tem nada a ver com Das isso. apostas. Não, mas É o lá de John trás. Tex não é. O John Tex É lá de trás. O tweet do Senado é lá de trás. Ah, é? É. É, mas o John Textor será convocado a depor. Vai. Vai ser convocado. Aspas do Porque, Jorge pô, Cajuru. você tem uma CPI falando de manipulação. Tem um cara dizendo que tem manipulação. Aspas do Jorge Cajuru aqui. Pedir à Polícia Federal que convoque esse cidadão americano que mora no Rio de Janeiro, dono do Botafogo, em 24 horas, que ele venha a Brasília e que exija que ele traga as provas e as gravações. Pra mim, se ele não trouxer as provas e as gravações, ele teria que ser preso aqui amanhã. Lá o Gema, afirmou o líder do PSB no Senado, o senador Jorge Cajuru. Tá, então vamos lá. Eu acho o seguinte, cara. Ou o Textor, ele é o... ele vai ter muitos problemas com a justiça brasileira. E aí é uma situação que... Porque tem muita gente falando... Pô, bilionário não faz cagada. Faz cagada. Bilionário faz cagada. Da onde tem essa métrica? Bilionário não faz cagada. Não, faz. Um transformou agora o Twitter no X, pô, por exemplo. Tá uma bosta esse X. Mas tudo bem. XX. Bilionário faz cagada, sim. Né? Não tem essa de...
Eu acho o seguinte, cara, tem que esperar se ele tem mesmo essas provas, se as provas são só inteligência artificial, ou se tem mais alguma coisa aí. Eu só acho, cara, que seria algo... São Paulo tá feliz com ele. Eu vou... Soltou uma nota, né? Não, aí tem uma matéria do UOL... Quando você cita nome, né? que Você bota na... Inicialmente, quando leram as acusações de John Tex sobre manipulação dos resultados, os funcionários de São Paulo pensavam que era 1º de abril. Então... Foram até checar em várias fontes pra ver se era... Porque, né? Não, faz sentido. Não, porque no que o Textor criou, ou ele não tem mais um meio termo aí. Ou ele vai botar o futebol brasileiro abaixo, se ele tem as provas que diz ter, ou ele vai ser um cara com problema gigantesco. Mas, ó, o primeiro prazo ele já passou e não fez nada. Ele disse que em 30 dias ele ia mostrar lá na época dos Não autos. mostrou nada. Passou 30 dias... Cara, mas vamos tirar Por que ele tá falando isso, cara? Sim, exatamente. Se ele não tem... Vamos supor... Que pra mim é o seguinte, eu não vou... O cara tá faz falando... sentido você expor isso. O cara é o presidente, o dono do Botafogo, tá falando que tem provas. Eu não tenho como chegar aqui e falar, ele não tem provas, não sei. Então isso é uma coisa que a polícia vai falar, você tem provas, meu amigo? Não dá as provas. Não. Não tenho. Ah, então beleza. Então você vai ser autuado por, né, falsas, sei lá... Sei lá, pelo que vai ser. Falso testemunho. Testemunho, enfim. Agora, a situação é essa, não tem mais um meio termo. Ele acelerou na parada. Eu acho que... Ele pisou no por que ele jogou tudo no acelerador. ventilador? Sabe Porque qual que é? assim, já tinha... A situação do Campeonato Brasileiro do ano passado já tinha dado uma situação mais morna. Fucking corruption. Baixou a O temperatura. Botafogo já tinha exorcizado Ninguém isso. lembrava já tinha mais, acabado. tudo mais. esse- Do nada, ele agora... tá torcendo 2023 Do o tempo nada, todo. ele em lives jogou isso aí pra galera. Então, eu acho o seguinte... Eu não vou falar aqui, não tenho nem como falar assim, o cara tá falando que tem provas. Eu vou chegar aqui, ele não tem provas. Não sei. Eu só vou ficar com muita dificuldade de entender, no caso de ele não ter as provas, o que ele tá tentando fazer. Sim. Meu irmão, eu só Então, acho... assim, pra mim não tem mais um meio termo. Eu acho Não que vai voltar a temperatura a baixar e ficar como tava. Eu acho que- Agora ele acelerou e agora ou ele mostra as provas e aí por que bota não- o futebol brasileiro eu abaixo, acho- eu acho que- ou ele vai ser um cara que vai ter problema. Eu acho que, por exemplo, simplesmente isso. tendo as provas ou não tendo as provas, eu considero o processo de exposição disso muito ruim. Totalmente. E o clube que é mais prejudicado com isso não é nem o Palmeiras, nem o São Paulo que estão sendo acusados. Lógico que eles têm que se defender, eles estão se defendendo. Mas o Botafogo, que o torcedor do Botafogo, a instituição do Botafogo, que não tem... Embora seja o seu dono, a instituição, no caso, torcida, o cara não tem nada a ver com isso. Eu acho que não era Então, o momento assim, dele fazer isso. então, A não assim, ser que tenha eu- provas muito robustas. Não é eu acho que se ele tivesse... Mas mesmo assim, não é pra expor. Eu acho que não se- é o momento dele Acho que fazer ele isso. tendo provas muito robustas, ele tem que apresentar essas provas, não anunciar que vai apresentar. E outra coisa, mano, eu acho que tem um... É eu que tô falando, eu acho que tem um pouco também de tratar isso aqui como uma república das bananas. Ele vai fazer isso lá na Liga Francesa? Ele vai Premier perder League. a concessão Mas do time. bom a gente Ele vai falar- fazer isso na Premier League lá, Mas, chegar ô, lá. Betão, é bom a gente Não vai falar uma fazer. coisa. Ele é não, calma aí. Ele é um americano que vem de uma cultura onde você não joga o campeonato no lixo. Qualquer liga americana, NBA, NFL, qualquer coisa. A tem algum lisura do problema. campeonato é questionada. Não, você vai tratar disso nos tribunais, com as provas, e aí se for comprovado, vem à tona. Agora, jogar no mato assim, olha, isso você joga no lixo. O próprio produto dele, ele joga, ele tá aqui. Então, assim, eu já acho essa postura dele muito assim, Brasil, né? Republiqueta das bananas lá, eu faço o que eu Mas tem quero. uma situação que é a Eu seguinte, acho uma cara. atitude muito lamentável deles. fazer Existe isso. uma situação, jornalisticamente falando, eu até tenho uma dificuldade de interpretar isso com a forma correta, assim. Porque, assim, óbvio, pra qualquer acusação você tem que ter prova. E o que ele tá falando é que ele tem prova. E a gente não sabe se ele tem ou se Mas não o procedimento tem. não é assim, falado em qualquer lugar. Se tem prova, você chega num lugar determinado. Denuncia, Vai pro justiça mostra as comum, provas. entrega, Entrega, né? esportiva. Você imagina se ele é Ele tem testemunha. duas escolhas. Você imagina Qual se ele é é o testemunha momento de um de- assassinato Claro. e fala assim: eu sei quem matou, e fica um mês pra ele revelar quem matou. Mas só Né? o que eu tô falando que é o seguinte: o que a gente não pode falar é que é impossível Não, para não, sempre impossível no futebol não, não é brasileiro impossível. existir algo Teve- assim. Não, no campeonato Pelo André nacional de Rizek, outras né? ligas. Mas, por exemplo, 2005. Sem se lembrar do campeonato italiano, que já foi. Pô, tô Sim, a algumas Juventus vezes caiu envolvido. pra terceira divisão. A Juventus foi Mas de rebaixada. loteria, jogadores envolvidos, time. Eu tô dizendo. É impossível no Brasil Em isso existir em 2005, qualquer momento. Não é. Em 2005 Mas você tem que explodiu provar. o esquema, não explodiu? A gente só soube quando
Agora, Agora, o das apostas. O das apostas ano passado. agora. O Eduardo Bala vai jogar no O Santos. presidente do Vila Nova denunciou ao Ministério Público e a partir das Já estavam fazendo, ó. sim, das investigações, Quando teve todo o material provado, bumba. Agora, por que ele expõe tudo antes? É o que qualquer Era denúncia... simples pra ele, eu tenho prova. Sim, ele invalida o processo. É, por conta esse disso. Não tem Chega nenhuma lá. análise. Eu acho que não tem nenhuma análise além disso. Se ele tem as provas, ele vai mostrar as joga provas. tudo Se ele lá não na tem mão as de quem provas, é competente. aí ele vai ter muitos problemas com a justiça brasileira. É isso. Simples assim. Depende de ele ter as provas ou não. Ele tá falando que tem. Até problemas maiores, porque o STJD, ele vai punir, vai suspender, ele vai dar uma suspensão e tudo mais. Isso vai pra esfera civil, vai pra polícia comum, pra justiça comum, aí entra o Palmeiras, o São Paulo, se não tiver prova, por exemplo, esses clubes, por exemplo, eles vão além, vão cobrar indenização, como é que dá o nome? Tipo, Calúnia, difamação, um monte de Todos uma os série. clubes vão entrar com o processo em cima dele. porque assim, ele tá É de São Paulo. jogando a lisura do campeonato no lixo, a lisura dos clubes. E outra coisa, Ele falou- as pessoas, Os jogadores. o jogador, por exemplo, qualquer jogador Rafael do São Paulo. do São Paulo pode ser assim, Não, o ofendido. São Paulo é treinado pelo treinador da seleção brasileira. Exatamente, é o Dorival. Dorival. Isso é um negócio que, por exemplo, na próxima convocação, não sei até que ponto, até lá como é que vai estar esse caso. Por exemplo, se o Dorival for questionado, aí... Perguntar, né? Pode perguntar. Dorival, não sei Você era como você como técnico da na seleção goleada de brasileira... 5x0... Você tem algo a dizer sobre aquela... A declaração... Teve alguém, alguma coisa além do Você tem algo a campo? dizer sobre a declaração do John Textor, já que você era o técnico do time do São Paulo? Claro. Eu acho muito complicado. Espero que quem for da competência, STJD, Polícia Federal, não sei, que acelerem o processo e exijam você que pode o lembrar, texto é presente. isso. Se ele tem alguma coisa, que ele é presente. Ponto. A gente tá criticando a forma que ele tá fazendo. Sim, na condução. Não que, tipo, pode Se existir ele tem realmente prova, o que ele ele tem. tem que mostrar. E até agora o Porque o indício fato de de... ele não ter provas beira loucura. a loucura. Loucura. O indício que ele dá... Se de ele que não tiver provas. Exato. Estamos aqui. Sim. Ele falou Conjecturando. que tem. Vamos ver se ele vai apresentar O ou indício não. que ele tem as provas, ele cita o lance da inteligência artificial. Que é algo que, por exemplo, como é que você vai medir um erro de um jogador se o jogador nunca errou daquela forma e aí por isso errou 3 vezes daquela forma no jogo e é isso aí. Como é que ele vai conjecturar isso a ponto de formar uma denúncia? Eu vi uma pessoa explicando... Eu fico... O que pode... André Rodrigues perguntou aqui, como vocês sabem que ele não apresentou? Porque o STJD acabou de... Notifica ele. Notificar pra ele apresentar. De agora. Exatamente. Uma pessoa, não sei o que, tá na internet, explicando esse lance do software, que muita gente usa e tudo mais. Como é que ele funciona? É um software francês, Ele dá né, que um ele fala. indício pra investigação. Ele dá um indício e aí, a partir desse fio puxado por ele, existe uma investigação de campo. E se eu não me engano, o texto Não que ele diz... já entrega, olha, fulano entregou. Não, e se eu não me engano, o texto, né, em uma de suas declarações, diz que é 100% confirmadas, né? Então, assim, Vamos aguardar. Eu acho muito complicado. Isso tudo no celular dele, com um resort atrás, assim, numa live do nada. Do nada, cara. Foi numa... Ele deu uma porradinha no Red Bull também, né? Deu uma porradinha no Red Bull. Ele abriu um freezerzinho com uma porrada de Red Bull. Red Bull é uma merda. Não dá pra entender. Mas o técnico é bom, ele falou, mas o técnico é bom, né? Caixinha. Dito esse cara é simples, não tem nem... É igual o caso do doping. A análise é a seguinte, apresentou as provas... Não tem como apresentou as questionar. provas, é isso. Só questiona o processo. Só aí o Leonardo G tá falando, ele apresentou pro MP. Aí ele apresentou ao Ministério Público e tal, mas... bom, estamos esperando essas provas virem a público. Até agora, Só tem o texto. É de conhecimento público? Não. Mas quem externou isso? Foi o Ministério Público que recebeu as provas? Não. Foi o próprio texto. Quem expôs o time do São Paulo? Tem Quem expôs o jogador de São Paulo? Se você não tratar as coisas do futebol na esfera desportiva, a FIFA te exclui, né? Sim. Levar pra justiça comum, a FIFA não aceita. Então, enfim... Vamos aguardar. Porque agora o Senado tá cobrando, a Polícia Federal, o STJD, todo mundo tá cobrando. Ele vai dar que tem tatuado a Cláudia Leite. Tem. Entre outros, da Atena. Adriane Galisteu. Adriane Galisteu.
E Usa um óculos bem bonito, inclusive. ele usa um redondo e um quadrado. Ele tem problema na vista há muito tempo, quase ficou cego. Mas não é por isso que é um redondo e um quadrado, eu acho. Não é por isso. Então, Só questão de é estilo. a questão do estilo que a gente tá falando. Ele é fã igual a Marília Gabriela de óculos. Sim. Aí. Do caralho. Do Pânico. Marília Gabriela do Pânico. Não, a Marília Gabriela né? Ele quase saiu na Galera, porrada fazia com um coleção de lutador, óculos. né? Na Band, né? Eu lembro. Pô, você tá buscando. Pô, isso aí é... Gordinho bunda mole. Do caralho, esse vídeo é do caralho. Me chamou de covarde, gordinho bunda Aí ele vai pra cima do maluco, não. Vem, irmão, me chama de covarde agora, irmão. Vai bater no meu programa, não. aí... Ao vivaço. Silvio Luiz, você Cara, parou? Silvio Luiz. Entra o Fernando Mitre, do nada. Pode ver o vídeo. Pera aí, O diretor de Porque no jornalismo. fundo é redação de jornalismo, né? Jorginho, pera aí, Jorginho. Fala, Charludo. Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!